Vamos lá. Vamos lá, que o homem é brabo. Para aquecer essa conversa e já começar disparado. Vamos lá. Qual a diferença entre design de serviço e design de experiência? Estou me sentindo numa prova aqui. Bom, pessoal, boa tarde primeiro, antes de começar? Claro, e se autodescrever, por favor. Bom, me autodescrever, então sou o Luiz Alt, é o meu nome, eu sou um homem branco, uma descrição um pouco popular, grisalho, que parece mais velho do que realmente é. Eu tenho 43 anos, parece bastante mais, né? Mas já fiz bastante coisa nesse tempo todo. E antes de começar, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, agradecer ao Edu. Quando o Edu me convidou, ele me convidou para dar uma palestra aqui para vocês. E eu falei, Edu, não consigo preparar uma palestra legal para o evento, infelizmente, nesse momento. E aí eu sugeri que a gente fizesse um bate-papo. Então, muito obrigado também pelas perguntas. E antes de responder para mim o que é a diferença entre design de experiência e design de serviço, eu queria, já que a gente está num evento de design aqui, fazer uma pesquisinha rápida com vocês. Quem que trabalha, se puder levantar a mão, quem que trabalha aqui com design de experiência? Levanta a mão, por favor. Para quem está acompanhando em casa, é a maioria da plateia. Legal. E quem que trabalha com design de serviço? Para quem está acompanhando em casa, são poucos guerreiros. Uns bracinhos tímidos aí. Obrigado aí quem levantou a mão. Eu acho que todo mundo trabalha com a mesma coisa, basicamente, né? Então, eu diria que a experiência é o resultado de um serviço, né? Então, existem muitas linhas sobre design de serviço e design de experiência. Tem gente que fala que design de experiência não existe, porque a experiência nos projeta, né? A gente projeta o serviço. Mas tem muita gente que está fazendo a experiência acontecer de alguma forma, né? Então, eu diria que a resposta para essa pergunta, na verdade, tanto faz, né? Eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui é oferecer melhores soluções para as pessoas, seja por meio de serviços, por meio de interfaces, por meio de experiências, né? E que tragam resultados para quem está oferecendo essas soluções. Então, eu não acho que a gente pode até ficar aqui tentando achar qual é a diferença entre design de experiência e design de serviço. Existem muitas linhas que discutem essa relação, né? Por exemplo, tem aquela linha que fala sobre a experiência ser mais do que um serviço, né? Quando tem aquele livro, a Economia da Experiência, né? Que fala um pouco sobre isso, né? O serviço é o básico, e aí quando eu entrego algo a mais, é uma experiência. Então, eu diria que tem muitos autores, muitas pessoas, muitas linhas de pensamento diferentes, mas para nós aqui, que estamos, provavelmente a maioria daqui trabalha com isso, né? Como a gente viu agora há pouco, faz pouca diferença o que a gente vai escolher chamar. Se a gente vai escolher chamar de design de serviço, se a gente vai chamar de design de experiência, design de interação, e tem vários outros nomes que as pessoas utilizam. Eu acho que no final é sobre a gente compreender muito bem três elementos principais na hora de pensar uma solução, que é para quem que a gente está fazendo aquilo, né? Quem que vai ter essa experiência, quem que vai usar esse serviço, quem que está organizando isso, né? Fazendo isso acontecer, a organização, e quais são os objetivos da organização. Às vezes é resultado financeiro, muitas vezes, mas às vezes pode ser um governo, que também tem questões financeiras associadas, mas o lucro não é o principal objetivo. E tem todo o contexto onde esse serviço ou essa experiência, onde isso vai acontecer, né? Que a gente precisa começar a cuidar mais, né? Entender primeiro o que está acontecendo, o que é possível, quais são as tecnologias que estão disponíveis, para onde que as tendências estão apontando. Então, se a gente entende o usuário, a pessoa que vai utilizar o serviço, né? Que vai ter aquela experiência, a organização e o contexto mais amplo e o impacto do que a gente está querendo fazer, que eu acho que a Bárbara depois vai falar a respeito bastante, né? A gente está num bom lugar para começar a fazer esse trabalho. Aqui na plateia a gente tem muita gente de produto, bastante mesmo. E aí nessa relação de produtos e serviços, como você define cada um deles? E onde termina o design de serviço? Quem que é de produto aqui? Ô, gente, cadê saúde aí? Metade, né? Mais ou menos. Levanta aí. Levanta de novo, vamos ver. Aí, Mais ó. da metade, eu acho, né? 60%, 70%.
E quem que é de serviço aqui? Não, não design de serviço, serviço. Assim, é muito difícil, né? Vamos lá, qual é a diferença entre produto e serviço? É, eu trabalho com design de serviço, né? Não sei, eu não cheguei a me apresentar totalmente aqui, mas eu sou sócio de uma consultoria que chama Livework, que foi a primeira consultoria de design de serviço do mundo, foi fundada em Londres em 2001. E desde 2010 a gente está aqui no Brasil. Então, para nós, tudo é serviço. Né? Para nós, qualquer solução que a gente consegue oferecer para alguém, né, que se beneficia dessa solução, é um serviço. Só que a gente vê que, de certa forma, o mercado está, como deu para ver aqui, né, com a mentalidade do produto. Né? Até soluções que não são essencialmente produtos, né, são serviços. Né, a gente vê muito no mercado financeiro, por exemplo, isso. A gente observa que as pessoas chamam de produto. Né? Então, por que isso está acontecendo cada vez mais? Porque acho que, principalmente, a minha interpretação é que desde a partir do momento que as empresas começaram a se transformar, buscarem ser digitais, né, começaram a se estruturar de uma outra maneira, diferente daquela que existia antigamente, que se falava muito. Qualquer evento que a gente ia, se falava dos silos das empresas e como que o marketing não falava com o comercial, que não falava com a operação, etc. Então, as empresas tinham esses silos incomunicáveis. E essa era a grande crítica, porque aí a experiência de nossos clientes era muito ruim, né? Porque ela era completamente quebrada, né? Em pedaços, grandes pedaços. E o que aconteceu, ao meu ver, a partir do momento que as empresas começaram a se organizar em capítulos, com squads, etc., elas meio que pulverizaram essa estrutura, então elas eliminaram, de certa forma, os silos, porque elas criaram células de trabalho funcionais que conseguem dar conta do todo. Isso fez com que as empresas conseguissem ganhar mais agilidade, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, a experiência do cliente ela foi meio que também fragmentada. Né? Não são grandes rupturas, são, às vezes, pequenas rupturas, e isso muito guiado por uma visão, uma mentalidade de produto. Né? Que eu acho que, para mim, essa é um bom lugar para diferenciar produto e serviço, porque quando a gente olha para serviço, o que a gente tenta fazer é olhar o todo. Né, do momento, não que quem trabalha com produto não faça isso, tá, pessoal? Então, calma, não estou criticando quem trabalha com produto aqui. Mas a ideia é um pouco essa, assim, quando a gente traz essa visão de serviço, eu acho que a gente tenta colocar mais ênfase nessa conexão entre as peças. E eu acho que todo mundo que trabalha com produto deveria procurar olhar para o seu produto como um serviço, porque na verdade é um serviço. O produto, tradicionalmente, quando começou a falar sobre produtos ou serviço, que na verdade nem é muito bem um ou outro, na verdade, porque seria bens e serviços, né? Para mim, produto é uma maneira de empacotar uma solução e falar assim, isso aqui que eu te ofereço, essas são as condições, etc. Esse é o produto, né? E o serviço é o que acontece. Então, é a proposta de valor mais o que acontece com o passar do tempo. Só que quem trabalha com produto trabalha com isso também. Né? Só que sempre produto, serviços, as pessoas que definiam serviços, pega lá o marketing de serviços do Lovelock, ele fala que, como é que ele define serviço? Ele define serviço como o oposto de produto, né? Mas o produto, objeto. Né? Porque a gente vive nessa... não é bem uma sociedade, nessa comunidade das organizações que é baseada em produto, né? Meio com a lógica do produto. E eu gosto muito da outra proposta, que seria a proposta quem gosta mais de artigos, etc., né, do Vargo e do Lush, que eles falam sobre a Service Dominant Logic, então a lógica serviço dominante. E aí eles fizeram basicamente um estudo, uma revisão de toda a literatura, de toda assim, a evolução da economia, e para mostrar que sempre foi sobre serviço, que o valor de tudo está no serviço. Né? Quando a gente pega alguma coisa que a gente não conhece, sei lá, esse objeto aqui, né? A primeira coisa que a gente pergunta sobre esse objeto é, mas para que serve esse negócio? Né? Então, qual que é o valor disso? Então, eu acho que quem trabalha com produto e com serviço está fazendo basicamente a mesma coisa, assim como experiência, e por isso que eu achei essas perguntas boas, né? Assim como experiência e design de serviço,
Mas essa lógica de serviço, quando a gente consegue colocar um pouco dessa lógica de serviço no trabalho, em produto, que a gente faz, por exemplo, né, na minha consultoria muito isso, a gente trabalha com produtos, mas a gente traz muitas vezes essa lógica de serviço. Isso acaba enriquecendo bastante esse entendimento, sabe? Então, Tá bom, vai para a próxima, eu estou falando demais. Mas você é o dono desse painel, você pode falar demais durante 20 minutos. Vamos lá. Não, mas eu tenho outras perguntas, não tem? Então, quero tempo para as outras perguntas também. Dentro do design de serviços, a gente pode avaliar o ciclo de vida de um cliente. Partindo disso, você pode nos contar o seu conceito das camadas dos ciclos de vida e por que isso é valioso para quem trabalha com design? Vamos lá. Então, a gente tem um conceito que... o conceito de ciclos de vida não é nosso, né? Obviamente. Esse é um conceito que existe há muito tempo. O que a gente tentou fazer na Livor foi criar uma visão de camadas para esses ciclos de vida, que eu vou falar que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu já vi sair da Livor. Tá? Esse nem foi um trabalho meu, então não estou falando bem de mim. Tá? Mas é algo que realmente abriu os meus olhos para a maneira como a gente faz o nosso trabalho em muitos aspectos. Então, a gente olha para 4 camadas dos ciclos de vida. Né? A primeira camada é a camada do usuário. Eu já vou explicar cada uma delas. Aí depois tem a do cliente, consumidor e o ser humano, de certa forma. Tá? A camada humana. A camada usuária, ela lida muito com as tarefas, com as atividades que as pessoas têm que fazer quando querem utilizar um produto ou um serviço, por exemplo. Então... fazer o check-in, mostrar o cartão de embarque, todas essas pequenas coisinhas que fazem com que a experiência realmente tome vida, né? É uma camada muito importante, muito fundamental, porque é aí que o nosso trabalho, por exemplo, ele é tangibilizado. E aqui, muita parte de design de interação, por exemplo, ela se materializa nesse lugar, nessa camada do usuário. Acima disso, tem uma camada que a gente chama camada do cliente. E essa camada do cliente ela é uma camada um pouco mais ampla, no sentido de não olhar tanto para o que está acontecendo nas ações, mas muito mais, em linhas gerais, para os momentos de um relacionamento que se estabelece entre uma organização e os seus clientes. Então, como é que as pessoas me descobrem? Como é que as pessoas decidem se eu sou a melhor solução para elas? Como é que, a partir do momento que elas decidiram que eu sou a melhor solução e me contrataram, como é que é esse uso inicial? Como é que elas aprendem? Mas não nas atividades, em linhas gerais. Né? O que a gente está monitorando? Quais são as nossas estratégias para cada um desses momentos? Então, é muito uma parte mais de relacionamento. Né? Então, não é tão transacional, é mais relacional. Acima disso, tem a camada do consumidor. E essa camada ela está muito mais ligada às necessidades do que realmente ao que acontece com o passar do tempo. Então, por que a pessoa está vindo aqui e está querendo comprar a minha solução, né? Ou utilizar a minha solução? E aí a gente começa a entrar em lugares muito interessantes. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar é que linha aérea concorre com soluções de videoconferência, porque às vezes agora a gente não precisa mais ficar viajando para cima e para baixo para fazer reunião, a gente consegue fazer de casa usando Zoom, Teams. Teams não, né? Porque Teams é muito ruim, né? Por favor. Obrigada. Mas Obrigada. Zoom, Google Meet, né? Por favor, né, pessoal? E em cima da camada cliente, tem a camada humana, que é a consumidor, tem a camada humana, que é a camada que olha para as pessoas. Né? Então, quem são essas pessoas que têm essa necessidade? Em que momento de vida que elas estão? O que elas valorizam? Então, quando a gente olha para todas essas camadas, a gente começa a transitar nessas camadas que a gente acha ótimas oportunidades. Eu vejo que muitas vezes designers ficam presos nessa camada mais de baixo do usuário, que é muito importante, como eu falei, e é mais fácil de medir. Né? Às vezes eu colocar métricas, as pessoas estão conseguindo fazer o cadastro em quanto tempo, como é que está para, sei lá, problemas na emissão de não sei o quê. Então, é mais fácil medir essa camada aqui, mas quando a gente está fazendo uma pesquisa, ou quando a gente está buscando inovar de alguma forma, as melhores oportunidades elas estão nas camadas mais de cima. Né? Então, entender as pessoas, que obviamente isso aqui já deve ter sido muito falado, não só nesse evento aqui, mas em todos os eventos se fala muito disso, então não vou ficar repetindo o que o design traz. Né? Mas essa é um pouco a ideia, assim, vamos começar a subir e achar oportunidades nessa camada humana, porque essas são as melhores oportunidades que a gente consegue trazer para as organizações.
O Dex desse ano ele tem essa proposta de falar sobre o futuro da experiência, e desde ontem, nos painéis, a gente tem falado sobre inteligência artificial, ora falando do aspecto assustador, ora falando sobre as oportunidades, ora sobre o papel do profissional nessa interação com a inteligência artificial. E aí eu queria saber sobre você, né, o que você acha sobre como a inteligência artificial vai afetar o mercado de design de serviços. Eu sei que muita gente já falou sobre isso também hoje, né? Então, ainda bem que Não especificamente sobre eu não serviço. vi, tá? Desculpa, eu queria ter vindo, mas eu não vi. Então, é bom porque eu não sei se eu vou falar, vou repetir algo ou não. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que observar duas coisas. Uma é como é que o trabalho vai afetar, como é que a inteligência artificial de maneira geral, né? Não só Gen AI, como é que isso vai afetar o nosso trabalho, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente está fazendo um trabalho na Livor, por exemplo, olhando para a pesquisa, como é que a gente pode se beneficiar dessas soluções que existem por aí para que a nossa pesquisa possa ser mais eficiente, principalmente. Eu acho que a inteligência artificial ela está trazendo agora, pelo menos nesse primeiro momento, mais eficiência para o trabalho, né? Claro que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, mas acho que hoje é isso que eu consigo enxergar como mais forte. Não a única coisa, mas a parte mais forte. Então, como é que isso afeta, ou melhora, pode melhorar nosso trabalho? Seja na parte de pesquisa, seja na parte da geração de ideias, né, ou de teste de soluções, enfim, tem muito espaço aí para explorar e tem muitas soluções já disponíveis no mercado. E a outra, que eu acho que é mais interessante, eu acho que o papel de todo designer é buscar a maior quantidade possível de repertório a respeito, né, para colocar essas coisas em prática no projeto, nos trabalhos, né? Então, quanto mais a gente, qualquer empresa que aparece nova ali, eu tento fazer um cadastro e tento aprender e ver como é que eles estão fazendo as coisas. Qualquer tecnologia nova que aparece, eu tento me aprofundar um pouco mais nessa tecnologia, porque eu acho que esse é o nosso material, né? É isso que a gente usa na hora de pensar numa solução. Então, essa busca por repertório ela é muito importante. Então, eu acho que esse é o outro lado da inteligência artificial. Entender como é que várias soluções diferentes estão mudando a experiência do cliente mesmo, porque isso é o repertório para que a gente possa recomendar. Agora, como é que isso vai afetar realmente a nossa vida lá na frente, eu não vou me arriscar a responder. Eu tenho só uma tese que eu acho interessante, que é a seguinte: eu acho que antigamente algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas tinham assistentes que cuidavam praticamente toda a vida delas, né? Então lembrava de aniversário, né? Comprava presente, cuidava de viagem, etc. E eu acho que cada vez mais isso deveria acontecer nas nossas vidas por meio da inteligência artificial. Eu escrevi um post no Medium muito tempo atrás, 2017, faz um tempo, né? E eu não tinha ainda me conectado com inteligência artificial, mas eu falava um pouco sobre o fim de UX, CX, porque a minha tese era que basicamente é possível que essas empresas, tipo Apple, Google, etc., elas tenham o seu próprio assistente e a gente vai talvez preferir interagir com esse assistente em vez de ficar interagindo com todas as empresas, né? E aí, se a gente decide interagir só com esse assistente interage com as empresas por nós, a gente acaba tendo só uma interface, né, com a qual a gente interage. E aí imagina que todos os serviços poderiam acontecer por trás dessa interface. Então, em vez de eu vou trocar uma passagem, eu ia fim de semana que vem viajar para algum lugar, e eu tenho que entrar no site da linha aérea ou no aplicativo, cancelar a passagem, depois do hotel, e cancelar a reserva, e o carro, cancelar, etc. Eu só falo um comando para essa minha assistente, e esse assistente vai, de alguma forma, resolver tudo para mim por trás, né? Isso já está começando a acontecer com a inteligência artificial, mas ainda não está bem resolvido. A gente não está nesse lugar ainda. Mas eu vejo isso como algo relativamente possível. Não sei se, de novo, acho que as marcas também não vão querer perder essa interface que elas têm hoje, né? Então tem toda essa parte aí. Mas para nós, talvez, é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é bastante cômodo. E acho que as pessoas, elas de certa forma buscam isso também, né? Cada vez mais. É isso que nos trouxe até aqui. Esse painel ele tem a intenção de conversar sobre, né, presente, passado e futuro do design de serviços. E para isso eu queria trazer o efeito Lindy para quem não conhece.
É um conceito que fala o tanto de tempo que algo foi usado ao longo da história, provavelmente é o tempo que ele vai permanecer no futuro. Então, numa conversa sobre futuros possíveis, normalmente a gente vai criando projeções, cenários, né, do que pode mudar. A gente cria hipóteses para isso. Pensando nisso, do que fica, do que permanece, a minha pergunta é sobre o que fica e sempre permaneceu, mesmo com todas as evoluções, sofisticações e ressignificações que o design passou, em especial de serviços. Beleza. Eu acho esse conceito interessante. Eu não consigo compreender totalmente. Eu li esse conceito no livro do Taleb, né, do Antifrágil, mas eu sei que é anterior ao livro. Mas eu acho que às vezes tem algumas coisas que são muito novas que elas não estão há tanto tempo assim, não dá para prever que elas vão ficar. Eu acho que eles explicam isso, mas para mim... Mas tudo bem, eu sendo uma empresa também que está há mais tempo no design de serviço, eu acho ótimo o conceito, porque quer dizer que a minha empresa vai continuar por muito tempo ainda. Então eu espero que o conceito se prove certo. Mas a gente estava conversando até aqui antes de eu entrar, que eu escrevi um livro chamado Design Thinking Brasil, foi publicado em 2011, né? E quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente decidiu focar muito em Design Thinking em vez de Design de Serviço, porque Design Thinking estava começando a bombar nos Estados Unidos, Design de Serviço era algo que estava mais forte na Europa, estava começando na Europa, já tinha começado há um tempo. Só que a gente aqui no Brasil, as pessoas no mercado profissional, de certa forma, olham muito mais para os Estados Unidos do que para a Europa, para pegar referência, inspiração, copiar, né? Então a gente decidiu, lá no começo, investir muito em Design Thinking. A gente criou um curso, que foi o primeiro curso de Design Thinking que tinha. Então, meio que o que a gente estava comunicando ali acabou meio que ajudando a formar um pouco desse mercado. E aí depois, aos poucos, a gente foi trazendo para o Design de Serviço também, que basicamente a maneira como a gente sempre explicou o Design de Serviço é a aplicação dessa abordagem do Design Thinking, ao contexto de serviço, para pensar em serviço. E aí a gente estava conversando agora sobre o livro e me perguntaram se eu ainda acreditava no livro, né? E eu acredito muito. Bom, passou muito tempo já, né? 13 anos desde que o livro foi publicado, mas eu acho que o livro ele fala basicamente que o Design Thinking é a aplicação de 3 pontos principais, 3 princípios no processo de construção de uma solução, que é a empatia, a colaboração e a experimentação, né? E eu não consigo parar de acreditar nisso. Eu não acho que isso tenha mudado. Acho que a maneira como a gente aplica essas coisas talvez possa ter mudado. Mas eu entender muito bem para quem que eu estou pensando uma solução. Porque, tudo bem, a crítica, a empatia, ela é válida. Eu não consigo sentir o que a outra pessoa sente. Eu não consigo viver essa realidade totalmente, realmente. Mas é um exercício, né? Melhor do que não fazer esse exercício. E eu tenho outras técnicas também que eu posso fazer, envolver as pessoas, etc., que está ali na colaboração, né? Mas eu acho que é um pouco essa ideia. Assim. Então, quando é que eu envolver essas pessoas, entender essas pessoas muito bem, muito melhor do que eu entendo, porque nós dificilmente conseguimos trabalhar em projetos ou soluções que são para nós mesmos, né? Como designers. A gente trabalha muitas vezes com soluções que não são direcionadas para nós, que nós não somos o público-alvo. Então é isso que a gente tem que fazer, esse exercício, que hoje é meio básico, isso, todo mundo entende isso, né? Mas isso não estava claro naquela época. Por isso que o Design Thinking começou a pegar, foi principalmente por causa desse elemento. A colaboração, que é não achar que eu sei de todas as respostas e que a minha ideia vai ser melhor, e sim colocar várias pessoas com pontos de vista diferentes, né, com conhecimentos diferentes, de áreas diferentes, envolver o cliente também, pessoas que vão ser impactadas pela solução de alguma forma, no processo de construção dessa solução, né? Isso também não vai atrapalhar. Então, entender as pessoas não vai ser ruim nunca. Colocar as pessoas para colaborarem comigo não vai ser ruim nunca. E eu testar soluções o quanto antes para aprender se o que eu estou pensando em fazer faz sentido ou não, que é a experimentação, também não deixou de fazer sentido, né? Eu acho que essas 3 coisas elas permanecem muito valiosas para todos nós aqui e para todas as empresas. É uma forma de minimizar risco, né? Quando eu estou fazendo algo novo, eu tenho 2... Bom, se eu copio não é novo, mas tudo bem. Quando eu estou criando algo, eu posso copiar ou eu posso tentar fazer alguma coisa nova, né? E aí, quando eu estou querendo fazer alguma coisa nova, eu utilizar esses 3 elementos ele é fundamental. Eu continuo achando, porque não existe garantia de que vai dar certo.
Então isso minimiza os meus riscos de que não vai dar certo. Eu erro antes, né, que é o que todo mundo já fala. Enfim. Então eu continuo acreditando nisso. Para mim isso é o Lean da nossa, pelo menos do meu trabalho. Muito bem. E para você que pode estar aí refletindo, a cabeça indo longe sobre o que fica, pense o seguinte: o que fica não é necessariamente aquela coisa, mas vou dar aqui um exemplo. Sobre a newsletter. Antes, a gente tinha uma pessoa ia em praça pública e começava a gritar as notícias do que tinha acontecido naquele lugar. Depois a gente teve o jornal, que aí a pessoa recebia um papel com todas as novidades. Depois veio o correio eletrônico. Então, por isso veio a newsletter ali digital. Tanto que agora a gente fala newsletter, associa que é aquela informação digital. Pode ser que depois a gente migre para algo que não seja um e-mail. Que venha, como você falou, um assistente que te traga aquilo que você realmente quer saber. Então, a projetar para o futuro é saber que, em algum momento, a pessoa vai querer saber um resumo de algo que interessa a ela, não sei exatamente por qual canal. E isso vai permanecer ao longo do tempo, independentemente de como a gente interage como sociedade. E agora eu quero ouvir vocês. Só antes, posso complementar rapidinho? Claro, mas eu vou chamar a galera para aqui, Vai por chamando, favor, tá bom. se juntar a nós para fazer perguntas, comentários. Venham, mas venham com cuidado. Cuidado com as escadas. Então, enquanto isso, eu acho que do ponto de vista de serviço, que eu falei de design mais na prática, né? Do ponto de vista de serviço, eu acho que está muito ligado com o ciclo de vida. Porque quando a gente fala das necessidades ali, tem até aquele conceito do funil do conhecimento, que basicamente fala do mistério até o algoritmo, né, essa transformação, que as empresas passam por isso para achar uma solução, e aí depois ficam só melhorando o algoritmo por muito tempo e não voltam para essa necessidade lá esse mistério lá no começo. E para mim é um pouco essa, assim, vamos sempre olhar para essa necessidade. Eu costumo, para mim, o melhor exemplo, tudo bem? Então, para mim, o melhor exemplo que eu sempre penso pensa num voo, né? Quando a gente pensa no serviço de avião, o que realmente precisa acontecer? A gente precisa ir até o aeroporto, ou até esse lugar onde a gente vai pegar o avião, entrar no avião, que esse é a parte que a gente não vai eliminar, talvez, ainda, né? Enfim, talvez mude, mas... E chegar no destino, né? Tudo o resto, comprar passagem, fazer o check-in, despachar a mala, passar pela parte da segurança, o embarque, etc., é a maneira que a gente achou, com as tecnologias que existem hoje, a gente fazer isso da melhor maneira possível. Mas, em teoria, a forma mais conveniente para nós seria sair do veículo que a gente chegar no aeroporto, ir caminhando, entrar no avião e decolar. Essa é a experiência final, né? Só que a gente tem várias coisas que a gente coloca no meio. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar. Qual que seria o ideal, o melhor? E depois a gente vai desconstruindo isso para chegar no que a gente consegue fazer de acordo com as restrições que existem na tecnologia, por lei, etc. Né? Homem, você deve estar viajando muito, né? Todos os seus exemplos são de aeroporto, cara. Pois é. Verdade. Não tenho que... Eu falei do setor financeiro no começo, um pouquinho também. Eu falei para você pelo LinkedIn que eu queria te ver. Que bom que você veio. Por favor, sua pergunta. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Aline. Você falou, né, que o design de serviço talvez seja um meio da gente fazer um elo maior de todas essas experiências, né? E hoje tem uma necessidade muito grande dos designers quererem ser mais estratégicos dentro das companhias. E eu acredito que talvez o design de serviço seja uma oportunidade de a gente conseguir fazer isso. E olhando para esse cenário, eu vejo que talvez o meio para a gente conseguir trazer o design de serviço mais à tona seja através da educação. Como é que você enxerga hoje o design de serviço dentro do cenário de educação? A educação de design de serviço? Isso. Eu tenho menos visibilidade do que eu gostaria sobre a educação de design de serviço. Eu acho assim, eu acho que a gente conseguiu fazer com que design... A gente não, porque eu não tenho participação, acho, nisso, mas assim, o design se tornou realmente mais presente nas organizações a partir do momento que elas precisavam de soluções digitais. Não era comum ter tantos designers assim dentro das organizações. Só que esses designers das organizações, a maioria, infelizmente, está tendo muita dificuldade em assumir papéis mais estratégicos, na minha visão. Então, o designer que vira mais estratégico acaba virando PM, né?
E aí sim começa a falar e ter mais voz, de certa forma, influenciar um pouco o caminho da organização. Eu acho que para que isso aconteça, não que designers virem PMs, mas para que designers, sendo designers, passem a ter um papel mais estratégico e mais voz nas organizações, eles precisam começar, e isso é algo que é meio óbvio, né, mas começar a falar a linguagem dos negócios, entender o contexto que eles estão inseridos, onde eles estão inseridos e a transformação que eles estão fazendo, como é que ela se encaixa numa estratégia maior. Às vezes a gente pega alguma coisa para fazer, eu vejo muita gente fazendo isso, e sem entender como é que isso que eles estão fazendo se encaixa no todo e pode influenciar o todo, etc. Então, é quase com aquela ideia do Le Corbusier, né, o arquiteto, ele falava que se eu vou projetar uma cadeira, eu vou pensar na sala. Se eu vou projetar a sala, eu vou pensar na casa. Se eu vou projetar a casa, eu vou pensar na rua. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de não olhar só para o que a gente está fazendo, mas como que isso se encaixa num contexto maior. E mostrar na linguagem dessas pessoas que têm a influência dentro das organizações para determinar o caminho, como que aquilo que a gente está fazendo pode trazer impacto. As pessoas que eu vejo, eu conheci, né, porque como consultoria a gente acaba interagindo com muitas empresas diferentes, né, e as pessoas que eu conheci que realmente tinham esse olhar e falavam dessa forma são as que depois acabaram realmente se tornando as mais estratégicas, sabe? Então a educação de design, voltando para a tua pergunta, tem uma volta grande, né? Ela tem que também trazer esse elemento. A gente não pode ficar só querendo aprender ferramenta, né? A gente tem que querer entender como é que o nosso trabalho se encaixa no todo da organização, entender sobre transformações culturais, né? Esse impacto que o nosso trabalho gera, qualquer coisa que a gente vai mexer, que a gente vai criar novo, vai incomodar gente também, né? Então, se a gente quer promover mudanças, como é que essas mudanças elas estão sendo percebidas? Como é que essas pessoas vão abraçar realmente essas mudanças e entender que essas mudanças são importantes para a organização? Então, enquanto a gente não tiver esse olhar mais de negócio, esse olhar mais político mesmo do design, dificilmente a gente vai conseguir caminhar para esse lugar. Então, a educação tem que estar nesse lugar também, na minha opinião, e não está. Está muito funcional, na minha opinião, mas eu tenho pouca visibilidade também, tá? Eu não sei todos os cursos que estão por aí rolando, então, enfim, sei que a Bárbara tem um excelente curso, ela vai falar daqui a pouco, tá? Mas não saberia dizer. Para te complementar, Luiz, os cursos eles têm uma visão ocupacional. Então, ou seja, eu aprendo para ser absorvido pelo mercado. Então, não exatamente ensina a pensar. Então, ele vai trazer ferramentas para que no dia seguinte você consiga executar aquela tarefa. Então, o seu convite de pensar no todo, ele vai ajudar dentro da jornada formativa daquele profissional, mas não necessariamente pelo espaço da escola. Sim, não, assim, tem que aprender ferramenta, né? Também não não pode, não, tem que aprender como é que faz, né? Acho que é daí que se parte. Mas tem que ter esse outro olhar também, porque só a ferramenta não leva a lugar nenhum. Eu vou pedir para você começar se autodescrevendo, por favor. Sou Daisy, sou uma mulher branca, cabelo preto, curto, estou com uma blusa preta, uma saia preta com bolinha e uma meia calça vermelha. Eu acho que você talvez já deve estar cansado de falar de mas é meio qualquer luxo do momento, né? Como é que você está vendo, talvez tem uma linha tênue de como a gente está usando a nosso favor, ou também pode estar ocorrendo uma desumanização, e assim ainda é elitista, nem todo mundo tem acesso. E dentro disso, qual é o nosso papel estratégico de design, sabe? Para a inteligência artificial. Isso. Assim, eu acho que primeiro essa ponta da elitização, né? Eu gosto muito desse conceito que fala que o futuro ele já está aqui, só ele não está distribuído ainda, né? Então, eu acho que vai sempre ter poucas pessoas no começo de qualquer solução que está disponível, né? O que a gente tem que esperar é que, se essa solução realmente for boa, ela seja adotada em mais escala e a gente consiga viabilizar isso, né? Então, essa parte
não me incomoda tanto. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais disponível para mais gente. Acho que é meio natural. Agora, com relação ao uso, eu não sei ainda muito bem como interpretar totalmente o impacto que a inteligência artificial vai ter. Eu tenho lido bastante a respeito. Acho que, como eu falei, né, esse está se tornando um repertório muito fundamental para nós, para o nosso trabalho. Não tem hoje organização no mundo que não esteja fazendo alguma coisa relacionada à inteligência artificial, porque está no ponto, né, da maior expectativa lá do ciclo Gartner, de está todo mundo querendo ver, entender, etc. Talvez daqui a pouco essa parte, essa empolgação passe um pouco, e a gente vai começar a ter algumas coisas mais pragmáticas sendo implementadas. Mas eu diria que como pessoas que estão à frente da transformação de organizações, que de certa forma esse é o nosso trabalho no design, o que a gente tenta fazer sempre é pensar na próxima versão de alguma coisa, né? A gente tem que saber como é que a inteligência artificial pode se encaixar nessa próxima versão, né? Então, talvez seja o nosso papel trazer isso da melhor maneira possível para as organizações. Porque assim, pode ser o nosso papel, mas ao mesmo tempo, como está tão no hype, já está todo mundo querendo trazer. Então, provavelmente as pessoas mais altas da organização já estão todas meio que até, o que a gente pode fazer aí? Vai pesquisar, etc. Então, não vai ser também só o nosso papel trazer isso. Está todo mundo querendo. O nosso papel talvez vai ser, como sempre fazer sentido do que existe e organizar isso da melhor maneira possível para que a organização possa se apropriar dessas soluções. Design é meio que isso, né? A gente olha para tudo que dá para fazer, as tecnologias que estão disponíveis, o que as pessoas precisam, como é que beneficia a organização, e a gente monta esse quebra-cabeça da melhor maneira possível. Então, é entender a inteligência artificial e fazer essa tradução. Nosso papel é muito de tradutores. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Andressa, vou começar me autodescrevendo. Estou vestida de Nina, estou inteira de roxo e de blazer cru. Eu gostaria de saber, eu não sei qual o cenário de atuação da sua empresa, exatamente, mas eu queria dicas em relação a cenários B2E, de como que seria essa aplicação de provar esse valor, de ter métricas em relação ao designer de serviço e métodos e cases bem-sucedidos que você pode compartilhar aqui com a gente, que você tenha executado, que tenha passado. Eu fiquei muito triste que tu falou que não conhece a minha empresa. Tá bom. Já fiquei até... Como é que eu vou responder essa pergunta agora? Já me abalou. Como vou falar de um case de sucesso? Só tenho sucesso. Vou usar um case de linha aérea, posso? Pode, fica à vontade. Não vou usar. Mas a gente já fez um projeto. Não tem muito... A gente trabalha muito com... A gente trabalha com quase todos os setores da economia. Tá? Aqui no Brasil, especificamente, muito setor de saúde e financeiro. Acho que principalmente porque são setores que têm as empresas que têm mais dinheiro, né? Então, tem mais orçamento para nos contratar. Enfim, importante, né? Mas eu diria que assim, cada trabalho ele tem métricas diferentes, porque tem objetivos diferentes. Eu tenho 14 anos depois da minha empresa, Livework, anota aí depois para pesquisar. Já está anotado. Ser fundada, a gente ainda tem dificuldade em explicar o que a gente faz, porque vem mudando com o passar do tempo, mas também porque a gente faz muitas coisas muito diferentes. Então hoje eu tenho um trabalho, que não é com uma linha aérea, acontecendo agora, que é de design organizacional. Então, como é que a empresa ela pode estar melhor estruturada com as suas equipes para que o serviço possa acontecer da melhor maneira possível. Tem outros projetos que são de experiência do colaborador, não experiência do cliente. Tenho projetos que estão mais num espaço de digital. Tem outros projetos que não são quase nada, ou em teoria não começam com essa ideia de ser digitais, que estão mais no lugar da qualquer proposta de valor que eu vou
A gente pegou uma empresa, por exemplo, do setor financeiro, que tinha crescido bastante, adicionado vários serviços diferentes, mas eles tinham meio que perdido a essência deles, não sabiam mais como é que eles contavam essa história do que eles estavam oferecendo para o mercado. Então a gente fez um trabalho super estratégico com eles só para organizar um pouco, tá legal? Esses aqui são os teus serviços, eles acontecem dessa forma, assim que vocês vão explicar, essas são as jornadas dos teus clientes e assim por diante. Então, nesse projeto de proposta de valor, não tem muito o que eu vou medir aqui de resultado. Agora, às vezes tem um projeto que vou repensar a jornada de entrada até o momento que o cliente vira cliente. Como é que eu faço isso da melhor maneira possível, mexendo com os meus canais digitais, etc. Daí é muito fácil eu medir, por exemplo, quantos novos clientes que eu estou conseguindo versus quantos eu conseguia antes desse projeto, né? Ou no caso de projeto para linha aérea, por exemplo, como é que impactou o NPS, né? Então, uma métrica. Então, eu diria, cada projeto, quando começa, isso sim, é muito importante que a gente entenda qual que é o impacto que a gente quer gerar e que, na verdade, isso já vem meio que como uma ideia de dentro da organização, né? Eu vou fazer esse projeto porque eu quero chegar nesse objetivo aqui. Então, a gente tem que traduzir um pouco esses objetivos e identificar quais são todas essas métricas que a gente vai tentar impactar da melhor maneira possível. E tem algumas métricas que realmente são promessas que não tem como, assim, que a gente faz, mas que é meio... Uma vez eu fiz uma reunião, uma empresa aqui de bens de consumo, geladeiras, etc. E aí o diretor que estava à frente desse projeto falou, o nosso objetivo é dobrar o faturamento dessa frente aqui em 3 anos. Consegue me prometer isso? Falei, cara, eu falei para ele, tu promete que tu vai implementar tudo? Eu disse, porque, né, então, como é que eu vou te prometer que o teu resultado... E também não depende tanto da gente, né, porque depende muito como é que a implementação vai acontecer, a operação vai acontecer. Eu falei, vamos tentar, essa é uma métrica que te interessa, então vamos ver como é que a gente faz isso acontecer. Essa é um pouco a ideia. Obrigado pela pergunta. Agora a gente vai fechar com chave de ouro este painel. Olha, você tem aqui a pergunta de ouro e o Luiz vai me ajudar com uma dica certeira, hein? Objetiva. Tá bom. Vamos lá. Não posso enrolar, é isso, né? Não pode. A palestra já foi. Vamos lá. Oi, gente, eu sou a Marcela, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher alta, gorda, branca, cabelo cacheado preso, uma calça larguinha, uma regata. Oi, Luiz. Não sei se você lembra de mim, mas eu me formei em design de serviço com ele há 10 anos, gente, pasmem. E nesse tempo de carreira, eu acho que eu vi muitas possibilidades diferentes para a carreira de design de serviços. É bem difícil achar cargos específicos de design de serviços e 50% deles não são design de serviços, certo? Eu acho, minha experiência. E também eu vi na possibilidade de entrar em cargos de gestão ou cargos que requerem uma visão mais estratégica como uma forma de aplicar design de serviço no dia a dia. Mas tem um teto para isso tudo, né? Até onde você pode ir como designer de serviços especialista ou aplicando. Em que áreas você pode aplicar? Eu, particularmente, só atuei com mais produto digital, mesmo como gestora. Quais as possibilidades de carreira que você vê dessas áreas correlatas no presente, quem sabe no futuro, se der tempo? Em 2 minutos, Luiz, valendo! Valendo. Eu acho que... Como é que eu faço? Vamos lá. Eu acho que talvez o começo da carreira seja com design e depois ele deixe de ser tanto com design, para que a perspectiva de crescimento ela seja maior. Tá? Eu acho que o designer, né, esse lugar de empatia, colaboração, experimentação, enfim, essa visão de serviço, ela não pode sair nunca de nós. Eu acho que ela é muito, muito valiosa. Mas talvez o papel de uma pessoa que quer realmente crescer para poder tomar decisões mais importantes, para ter problemas mais complexos nas mãos, não possa ficar limitado só a realmente colocar a mão na massa e fazer o trabalho com design. Tá? Infelizmente, eu acho que é assim que as coisas acontecem dentro das organizações. Não dá para uma pessoa ser ultra estratégica e colocar a mão na massa. Então, eu acho que essa é a transformação que tem que acontecer naturalmente. Continuar sempre, sem esquecer desse passado com design, né? Então, continua usando essa mentalidade, mas em contextos que são mais problemáticos, né? Os problemas se tornam um pouco maiores. Obrigada. Tá bom. Ó. Deu certo, deu certo!
certo, deu bom. certo. Palmas pro Luiz, gente. Obrigado. A conversa foi ótima.